Paz e bem, sou Valmir Peixoto, mais uma vez em nosso canal Estudando Consciente. No vídeo passado nós falamos sobre a esquizofrenia. Não é uma doença da falha do cérebro, não é loucura e nem é o chamado Satanás ou diabo que as religiões falam, a religião cristã e a muçulmana e o judaísmo acredita, né, no mal pré-definido na figura de um anjo decaído, somente no cristianismo, que é a mediunidade deseducada. Hoje nós estaremos fazendo um vídeo que venha complementar sobre a personalidade fragmentada. Essa guerra que está havendo entre a Rússia e a Ucrânia, foi comentada várias vezes que a Rússia está usando armas proibidas no tratado internacional feito pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Eu esqueço, onde foi feito o tratado. E foi-se falar da bomba de fragmentação. O que é uma bomba de fragmentação? Aí foi explicado, quando ela é lançada, vamos supor se a bomba lançou do avião, ela vai se abrir, vai se dividir em fragmentos para que abranja o alvo, mais alvos ela possa atingir. Estava assistindo um canal de Umbanda, sacerdote de Umbanda, até cheguei a comentar no vídeo passado. Ele é psicólogo, diz que estuda a neurociência para entender o cérebro e faz pesquisa sobre mediunidade, Mas ele diz que a mediunidade, a esquizofrenia é uma falha no cérebro. E nesse dia o tema era esquizofrenia no terreiro. Então ele disse que pareceu uma médium, essa médium para ser tratada no terreiro, e que foi dado, ela falava a vida dos médios lá do terreiro das pessoas, contava a vida, como é que era, como é que não era. E então a família levou e ele deu os comandos para que houvesse a desincorporação, desligamento do campo mediúnico da médium. E que ele não conseguiu que houvesse a desincorporação, desligamento do campo mediúnico. Então antes ele comenta, não sei bem a ordem, se foi antes ou durante, sobre mediunidade fragmentada. Ele não iria entrar no tema, que abriria inscrição para uma aula, um curso a respeito, mas ele disse que é um trauma, deu um exemplo de um trauma de infância, esse repercute no médium. Então, a fragmentação, que seria a fragmentação de uma personalidade. Só que eu aprendi não com esse nome. Quando nós fizemos o vídeo sobre o que é personalidade, nós falamos sobre a subpersonalidade. Vários vídeos nós comentamos, inclusive num dos vídeos sobre obsessão que fizemos há um tempo atrás, auto-obsessão. O que é uma auto-obsessão partindo do princípio sobre subpersonalidade. Então, para lembrar, subpersonalidade é o momento vivido por nós. Este momento que nós estamos fazendo aqui, eu estou fazendo um vídeo, cria vida. Então, é uma subpersonalidade minha. Um momento criado. Criou vida, ele vai repercutir sempre. Ou vai vir para o mental. Eu não consigo... se é o mental, tá?
Ainda não consegui entender onde vai a subpersonalidade quando ela está de acordo com o caminhar da personalidade. Então, digamos que vai para o mental inferior, que é lá que fica as emoções, né? Fica gravado nossos erros, equívocos. Então, digamos que vai para lá. Se eu tiver equivocado, alguém souber, puder colocar no comentário, eu iria agradecer. Seria grato de coração. Então, ele disse que não conseguia desincorporar. Vocês entenderam o que seria da fragmentação? Todos os momentos vividos, trauma ou não traumas, os equívocos, ou como se diz popularmente, pecado, erro, eles vão ter que criar vida. E eles querem sobreviver. Eu comentei isso no Auto-Obsessão. Então eles vêm nos assediar para cometer os mesmos equívocos, para poder ele se alimentar e viver. Mas, quando o esquizofrênico, que é a mediunidade deseducada, ela, não só ele, nós também podemos incorporar subpersonalidade de outras pessoas. O esquizofrênico ele tem mais facilidade por ele ter uma abertura grande da mediunidade, vamos dizer assim, uma abrangência da mediunidade. Nós comentamos sobre a proteção à tela búdica rompida, né, ou não, maior sensibilidade. Ele vai incorporar tanto a personalidade como subpersonalidade como personalidade e nos agredir. Muitos anos atrás eu já fui muito rígido. E até que eu descobri que o porquê que o Raoni não fazia as coisas que eu pedia, está relacionado à mãe deles, não vem o caso. Uma vez eu estava na casa da minha amiga, ela morava no Rio de Janeiro, no subbairro Carapiá, aqui em Guaratiba, e o Raoni falando do jeito que eu falava. Ela, aí, Raoni, sua personalidade, sua subpersonalidade. Então isso ocorre, é defragmentar tanto a personalidade quanto o espírito, já que o espírito ele cria personalidade para viver no universo e nos multiversos da Terra, a reencarnação, a evolução, então ele se fragmentou, né? Pelo pensamento do espírito, a criação da personalidade é a exteriorização do pensamento da mente do espírito. A subpersonalidade, exteriorização da nossa mente. Mais ou menos por aí a palavra. Então ela vai querer viver. Ela vai estar sempre em movimento em volta da gente, atraindo outras ou não, para sobreviver. Se eu sou maledicente ou aquela subpersonalidade no momento de maledicência, de fofoca, ou de outro qualquer equívoco da minha vida, ela vai ficar em torno. Mas como trata? No meu autoconhecimento, na minha mudança efetiva, eu indo lá para o terreiro, para o centro espírita, o barracão, a gente vai indo, vai sendo trabalhada a espiritualidade dentro do nosso objetivo de melhora espiritual, evolução. Eles vão nos ajudar a trabalhar a subpersonalidade, as personalidades do nosso espírito. Então ele diz que não conseguiu fazer com que ela desincorporasse. E ele deu os comandos, calculo que seja apometria, e não houve a desincorporação, o desligamento. Ele chegou à conclusão, várias horas e horas, que seria a personalidade fragmentada. Eu aprendi que tem como, pela apometria, pelos comandos, fazer com desligue as subpersonalidades. No decorrer dos estudos, do pouco estudo que eu fiz sobre personalidade, é relatado nos livros, inclusive um dos livros de... Eu vou dar uma pausa que eu vou ver se eu pego o livro. Só um momentinho. Então, estamos de volta. Esse livro é ditado por Ramatiz, psicografado por Norberto Peixoto,
trilogia Apometria de Umbanda. Apometria e Umbanda. Tá? Ele falou que precisou mudar, estava havendo uma confusão. Acho que o primeiro que lançou foi Planeta Azul. Esse aqui é Guias de Trabalho de Apometrias, Orixás e Linha de Umbanda. Ele tirou do outro, né? Refez, botou apometria. Aqui são dados exemplos de tratamento. Eu não sei se nesse aqui tem, mas em outros livros que eu li, tinha exemplo da pessoa estar num local, era tratada ali. No centro espírita que eu frequentei, que até hoje acho que ainda tem cirurgia espiritual, a médium fazia isso. Através de uma foto, tratava a pessoa, levava. Então, quando a pessoa pode estar do outro lado do mundo, eu vou dar um exemplo. Todos os terreiros que eu fiz parte do corpo mediúnico ou ia visitar, antes do Raoni foi muito comigo em 2, no primeiro, se não me engano no segundo, mas não firmou. No terceiro ele ia sempre. Então até hoje, quando eu vou na tenda, onde eu frequento, faço parte do corpo mediúnico, eu peço licença, permissão dos guias da casa, em respeito, claro, né? Para que eu possa levar o Raoni e mais 2 pessoas para tratamento espiritual. Entendeu? Então eu dou o comando, claro, assistido pelos guias que me orientam e mais os guias das pessoas, do Raoni. Então eu peço a presença dele no terreiro, né? Que o Raoni possa vir aqui no terreiro, né? Dou o comando apométrico para ser tratado, amparado, bem escoltado, né? Pelo anjo de guarda, pelos lanceiros de Maria, de Pai Ogum, ou frecheiros de Oxóssi, porque Oxóssi é o orixá dele, orixá de frente. Então, a gente vai, pede e vai. Quem tem a evidência, vê. Uma vez uma amiga minha viu e comentou. Ali é feito tratamento, então é uma fragmentação. Eu sempre esqueço esse nome. Vou conferir aqui de novo. Isso, fragmentação. É uma fragmentação do Raoni. Eu não lembro, eu não sabia o nome. Eu dizia assim, é uma parcela do Raoni que vem. Então o nome bonito dado é fragmentação. O Freud, ele, acho que é Freud, né? O nome do pai da psicanálise. Ele não acreditava na existência da alma. Então ele dizia que era um momento vivido da pessoa, né? Um trauma, aí é a fragmentação da personalidade. Então voltando, então quando a pessoa não está no local para o tratamento espiritual, lido o nome, né? Vamos supor, tanto no espiritismo kardecista como em Umbanda, pega-se, bota o nome da pessoa. Tem lugar que pede endereço, não há necessidade, porque eu vi o remédio, ia pela foto da pessoa. Botava o endereço, tudo. E ele, em trabalho espiritual, ele dizia que se pedia pela pessoa, a espiritualidade ia, aquela pessoa não estava no local dito, estava na praia. Então comprova que o nome ou a foto chama-se endereço energético. Se eu não estou me engano, esse vem o nome. Então a gente bota o nome, a entidade pede para ler. Leia o nome, vamos supor. Vou falar Raoni. Raoni Francisco de Souza Peixoto. Aí fala-se 3 vezes. Abre a frequência do endereço energético. A espiritualidade vai ao local ou traz. Mas quando a gente sabe sobre o desdobramento, a gente fazemos isso. Ah, mas não tem perigo? Mesmo que se esqueça, segundo quem estudou bem, aprofundou, né, José Carlos Lacerda, outros que eu não lembro o nome,
ou é atraído de volta. Eles falam a personalidade. Então, a subpersonalidade, a fragmentação, é atraído de volta para a pessoa e é feito o tratamento. Então, era isso que eu gostaria de passar. O que é uma personalidade fragmentada? Caso vocês um dia vá ouvir, aí traça o parâmetro para ver se é condiz, né? A gente precisa analisar muito, não acreditar porque fulano, ciclano está dizendo, mas ver se condiz com a lei divina. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero ter podido explicar, né, o que é uma personalidade fragmentada, sempre ressaltando que há necessidade de tratamento espiritual, psicológico, psiquiatra, esquizofrênico, a pessoa que passa por qualquer condições de obsessão, depressão, precisa não só estar no terreiro, ou lá na igreja dele, ou no centro espírita kardecista, ou no barracão, ele necessita do acompanhamento, e não só espiritual, mas também o acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Hoje o Raoni foi já para o acolhimento. Quando dá uma vontade, ele vai. Graças a Deus tem vindo tomar os remédios, meio bagunçado, mas tá. Aí é assim, inclusive, mesmo sendo personalidade de outra vida, atrapalhando é desligado. Já ia esquecendo de dizer. Porque no tratamento do Raoni, o primeiro tratamento que houve de internação, de passar a noite nesse centro kardecista, eu questionei a espiritualidade de Jesus na época, por que não se dava um basta? Se no terreiro de Umbanda dava o basta, né? Qual era o espírito evoluído? Do kardecismo, da Umbanda? Qual o atrasado? Do kardecismo ou da Umbanda? Sendo que são os mesmos, só mudam a roupagem, a veste, né, astralina deles para o trabalho. E ele virou para mim e falou assim: é isso que você quer, moço? Eu falei, sim. Toma cuidado, encarnado nenhum sabia a respeito do que eu estou dizendo. Então ele deu o comando, a personalidade estava ligada ao Raoni, né? Vivendo no lugar da personagem encarnada em alguns momentos, e foi incorporado numa médium que não acreditava que existia a personalidade. Então o que houve ali no terreiro? A gente calcula que houve dois como é que fala? Duas situações. Ou a médium necessitava passar por isso ainda para despertar a família, como também a espiritualidade não interviu para que essa pessoa que comandava o trabalho de desobsessão, o Pai de Santo, pudesse se aprofundar mais sobre a situação. Porque existe um amparo, esse trabalho é feito com o amparo da espiritualidade. Pode ser até um consultório de uma pessoa que não tem religião, mas trabalha, tem que ter um amparo dos guias. Os pretos velhos, Exu, caboclo, criança, as entidades que nos amparam nesse trabalho. Então é feito, sim, quando há necessidade, é o desligamento. Eu dei o exemplo, né, do Raoni, a personalidade dele, e deu exemplo de uma fragmentação ou uma subpersonalidade levada para tratamento. Porque ele não podia ir, ele não vai, né, sair do corpo. Portanto, o fato ocorre com a pessoa em vigília, acordada. Vou dar um outro exemplo. Nesse centro espírita, a gente fazia parte do corpo mediúnico, e eu sempre criei animais, né? Tinha 2 éguas, levava para o pasto, aí quando chegava do serviço, durante o dia, tinha uma folga, ia lá, dava água, cuidava, levava ração, uma medicação. E uma amiga lá falou que estava dormindo, eu não lembro não, que é muito tempo. E nós estávamos juntos realizando uma tarefa espiritual. Eu estava acordado, então quer dizer, uma fragmentação minha é que estava nessa realização do trabalho.
Então, se tem como se deslocar, se desligar e tem como se desligar para tratamento, se tem também, se faz, então tem como pegar aquela fragmentação, né, aquela subpersonalidade, fazer desincorporar da pessoa e levar para tratamento. Ok? Gratidão. O amor que existe em mim saúda o amor que existe em vocês. Antes que eu me esqueça, né? Já ia esquecendo. Dê seu joinha, seu gostei, seu like. Compartilhe. Comente. Ajuda a inteligência artificial do YouTube a entender que o tema é relevante e para que as pessoas ao consultar acessem. Inscreva, quem não se inscreveu, toque no sininho para receber notificações de novos canais. Vá no comentário, deixa sua reclamação, sua sugestão, sua ponderação para melhorar o canal. Sugestão de novos temas e pergunta se não entendeu ou houve alguma dúvida. Pretendemos fazer no próximo vídeo, falaremos sobre Jesus recomendou vigiai e orai ou orai e vigiai? Deixe sua resposta de como você entende no comentário. Se ele falou vigiai e orai ou se ele falou orai e vigiai. Gratidão.